Agora, preste atenção numa coisa importante. Há alguns mitos que precisam ser quebrados. Por exemplo, no que diz respeito à questão de relacionamento, há um mito que diz que evangelizar significa alcançar desconhecidos. E isso é um mito. Por quê? Porque, na realidade, a maioria das pessoas é alcançada por conhecidos. O que isso implica, então? Implica em que o trabalho da igreja precisa focalizar seu amor e suas orações e seu ministério nas pessoas mais próximas. Ou seja, se nós fizermos com que os membros de igreja se tornem discípulos ativos na missão, eles se aproximarão de amigos, parentes, colegas de trabalho e serão as pessoas responsáveis por ela, por orar por elas e por manifestar o amor de Deus a elas. Relacionamentos intencionais de evangelização, relacionamentos intencionais de discipulado. O pequeno grupo será o ambiente para a recepção dessas pessoas que talvez não estariam dispostas a irem à igreja, ao templo no primeiro momento. Mas elas aceitariam um convite para estar num pequeno grupo na casa de alguém. Segundo mito, a partir de uma segunda questão, evangelismo. A maioria das pessoas, é um mito dizer isso, a maioria das pessoas é alcançada por evangelistas profissionais. Por longos e longos e longos anos, a evangelização era mais ou menos assim: vamos à igreja porque lá o pastor ele vai pregar e você vai entender o evangelho. Vamos à igreja porque lá tem um professor que é muito bom de Bíblia, ele conhece muito a palavra de Deus, ele vai ensinar a palavra de Deus. Há um mito de que as pessoas são alcançadas por evangelistas profissionais. Mas há uma pesquisa do Haggai, por exemplo, que diz que não são as pregações de domingo à noite que alcançam as pessoas, mas são os amigos, as pessoas mais próximas, os parentes, as pessoas com quem tem relacionamentos comuns, corriqueiros. Então a realidade é que a maioria das pessoas não cristãs são alcançadas por cristãos comuns, através de relacionamentos horizontais, afetos. E isso então implica em uma responsabilidade, em treinarmos cada pessoa da igreja para compartilhar Jesus com palavras e ações. É muito importante isso, e o pequeno grupo permite esse treinamento de uma forma mais prática, não só teórica e conceitual a partir do púlpito, mas de um modo mais prático, onde as pessoas se responsabilizam em ganhar outras pessoas, em convidar outras pessoas para participarem dos seus pequenos grupos. Terceiro mito, em relação à conversão. Normalmente, a gente acha que a conversão ela é instantânea a partir de uma pregação, de um impacto de uma pregação. Mas isso é um mito, queridos. A realidade, na verdade, é que geralmente a conversão é um processo. É um processo que tem a ver com o relacionamento discipulador. Logo, precisamos criar oportunidades para muitos ouvirem o evangelho fora também do ambiente eclesiástico, fora também do ambiente de culto, domingo, templo. E os pequenos grupos ajudam muito nisso. Quarta coisa, influência. Há um mito em relação à influência, porque dizem por aí que evangelizar significa apenas pronunciar palavras certas, ou seja, palavras muito bem teologicamente adornadas. Mas, irmãos, a verdade é que as pessoas são ganhas para Jesus por meio do amor prático e de palavras simples e singelas proferidas por pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento bíblico assim, mas porque têm experiências com Jesus, têm vivido a vida com Jesus e têm dado bom testemunho de Cristo. Logo, há um poder no testemunho pessoal, há um poder no compartilhamento do evangelho por palavras simples. E Deus quer usar pessoas como eu e você para isso acontecer. O que implica? Implica em encorajarmos a todos os cristãos a dar atenção às necessidades das pessoas em sua volta e expressar o amor de Cristo em ações, em atos de misericórdia e em palavras simples do evangelho. Compartilhamento da fé. Um compartilhando a fé com o outro, reverberando o que ouvem do púlpito todos os domingos e colocando no dia a dia, no chão, no dia a dia, no cotidiano, com os parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. É isso que precisa acontecer. E os pequenos grupos ajudam nesse processo. Um quinto ponto, né, que a gente precisa colocar aqui de uma questão que traz um mito, que é a questão do trabalho em equipe.
as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência não apenas de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. E aqui há uma coisa muito importante para dizer, né? Há quem pense que assim, vai lá que o pastor ele vai falar e você vai ser convencido. Não. Deus pensou a igreja como um corpo, como uma coletividade, não como uma pessoa só. A igreja se parece com uma orquestra e não como um homem-banda onde uma pessoa faz todas as coisas. Não. Nós precisamos entender que é um mito pensar que as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de uma só pessoa. A realidade é que quanto mais cristãos engajados, um incrédulo pode conhecer muito mais e mais facilmente a Jesus e vir a Jesus. Por quê? Porque teremos uma força-tarefa, uma equipe trabalhando em prol daquele processo de discipulado. O que implica dizer que nós precisamos apresentar os incrédulos a tantos cristãos quanto for possível, para que essas pessoas ajudem esse incrédulo a crer em Jesus, abram os olhos dele a partir do evangelho. E o pequeno grupo ajuda demais nesse processo,